Você já se perguntou o que é um milagre? Eu já. E todos os dias eu vivo e respiro esse milagre. E eu quero te mostrar como é viver enquanto a cura não chega. Sua vida de um dia para o outro virou de cabeça para baixo? Parece que tudo que você sonhou ou planejou desmoronou? Você sente como se tivesse perdido o controle da sua própria história? Deixa eu te contar uma coisa. Na verdade, nós nunca tivemos o controle. E se você ficou curioso com essa informação, vem comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar com a minha própria história. Meu nome é Fernanda Neves e eu posso te ajudar a entender como coisas ruins que acontecem nas nossas vidas podem mudar o nosso jeito de ver o mundo e as coisas ao redor. E o quanto mais rápido você entender, mais rápido chegará ao próximo nível da sua jornada. Há 6 anos atrás, eu fui diagnosticada com esclerose múltipla. Para quem não sabe, essa é uma doença degenerativa cerebral que aos poucos a pessoa vai perdendo as funções do corpo. Foi um choque para todos nós não sabíamos, o que fazer. Foi um momento muito especial da minha vida, onde eu estava me formando, fazendo meu TCC, com muita correria. O meu foco nesse vídeo não é falar sobre a doença, sobre o diagnóstico, porque durante muito tempo na minha vida eu sonhei em talvez fazer um vídeo, ou talvez um dia falar sobre isso, trazendo a cura. Mas não foi assim que aconteceu comigo. Há 6 anos eu estou esperando essa cura, e Deus começou a me falar sobre contar esse processo. Não é uma coisa confortável para mim, não é uma coisa que muitas pessoas sabem, é uma coisa que ficou muito tempo só entre a nossa família, porque é uma coisa muito dolorosa. Eu passei por um processo muito difícil, durante algum tempo perdi algumas funções, e Deus foi me restaurando muito aos poucos, durante esse processo. E hoje eu estou aqui fazendo esse vídeo para que você possa entender que o milagre não é só a cura física, que o milagre é todos os dias, é cada passo, é aquilo que a gente está vivendo. E talvez se você recebeu um diagnóstico, talvez se você recebeu um problema familiar, se você está passando por um momento muito difícil, talvez esse vídeo te ajude a entender certas coisas e como caminhar nesse processo. Porque quando aconteceu comigo, eu não tinha muitas referências, muito o que falar. Eu esperava somente a cura. Todos os dias eu pensava, Deus vai me curar hoje, Deus vai me curar hoje. E os dias foram passando e eu comecei a ficar frustrada com Deus, frustrada com as pessoas, frustrada comigo. Será que eu não estava orando o suficiente, jejuando o suficiente? E Deus começou a trabalhar na minha vida nesses anos muitas coisas. Muitas coisas têm acontecido dentro de mim, no meu interior. Muitos processos a gente passou na minha casa. E Deus começou a falar comigo nesses últimos dias sobre trazer essa esperança. Sobre você passar por esse processo e ser aprovado no processo. Todo mundo vai receber a cura? Não. A gente não sabe por quê, é mistério de Deus. E durante essa semana eu vi um vídeo que mexeu muito comigo, que me impulsionou muito a gravar esse vídeo. Que foi uma cena do The Chosen, onde um dos discípulos pergunta para Jesus por que o Senhor não me curou. E essa cena, ela me marcou como acredito que umas 10 vezes eu já assisti. E Jesus fala para ele assim, tu quer ser curado? E ele diz, sim, eu quero, se o Senhor quiser. E Jesus fala, eu acho que tu já viu o suficiente para saber que eu posso. Ele disse, sim, mestre. E aí Jesus fala uma coisa para ele que mudou a minha vida, mudou o meu interior, o meu jeito de pensar. Jesus diz, muitos vão crer em mim pela cura, porque vão ser curados. Mas isso não se aplica a ti. Porque outros não vão precisar de cura para crer em Jesus. Vão continuar falando que Jesus cura quando ele ainda não curou. Naquela cena ali muito forte, ele chora e ele questiona Deus, mas eu me sinto incapaz, eu me sinto impotente. Deus diz para ele, imagina o que tu pode fazer. Imagina o que tu pode fazer ainda tendo uma enfermidade, sabendo que a dor não é o mais importante. Que um dia você vai ser curado. Que é só uma questão de tempo. E aquela cena, ela doeu dentro de mim, porque muitas vezes eu questionei a Deus e eu vi isso. Deus, por que o Senhor ainda não me curou? E aí Deus me fez essa pergunta, imagina o que tu pode fazer proclamando cura para os outros enquanto você ainda não recebeu. Isso é o Evangelho. É tu falar de cura enquanto tu não foi curado. É tu falar que Jesus ele prospera enquanto tu está passando por uma dificuldade financeira. É quando tu não vê esperança mais para tua vida, mas tu lança esperança para o próximo. Porque no fim das coisas não é sobre o que eu penso, ou sobre o que eu acho, ou sobre o que eu planejo como vai ser. É como Deus quer que seja. Muitos vão ser curados, sim, muitos são. Outros não são, nós não sabemos porque nunca vamos saber. É mistério de Deus. E eu li essa semana na palavra a história de Naamã. E me chamou a atenção porque Naamã era um oficial de guerra, um homem muito poderoso. E ele planejou na cabeça dele a cura. Ele planejou que ele ia chegar no sacerdote, ele ia impor
impor as mãos sobre ele e ele seria curado. E não foi assim que aconteceu. Quando ele chegou, o sacerdote disse para ele, vai e te lava no rio, e aquilo deixa ele furioso. Ele pensa, como ele me manda que eu vá me lavar no rio? Não tinha rios melhores lá na minha cidade? E ele ia embora furioso. E ele quase perdeu a bênção dele, a cura, o milagre dele, porque ele não entendeu o jeito que Deus ia agir naquele momento. E às vezes a gente planeja como que Deus vai fazer as coisas e Deus não trabalha como a gente planejou. E uma coisa que Deus me ensinou que é acreditar na cura não é planejar a cura, porque a gente não sabe como Deus vai fazer. E naquele dia o que Deus tinha para Naamã era, entra no rio e fica curado. E graças a Deus ele tinha do lado dele pessoas conscientes, pessoas que disseram para ele, é uma coisa simples, faça isso. E ele foi lá e ficou curado. Mas na cabeça dele, ele tinha planejado que um mega local, ele levou presentes, ele levou várias coisas, apresentou várias coisas ao sacerdote, e o sacerdote não quis aquilo. Isso me chama atenção porque muitas vezes eu planejei estar aqui dessa forma. Eu disse, o dia que Deus me curar, eu vou falar na internet, o dia que Deus me curar, eu vou pregar o evangelho, e eu vou nas igrejas, eu vou falar, Deus me curou de esclerose múltipla, e todo mundo vai ficar, que legal, ela foi curada, né? E isso foi o que eu planejei durante esse processo. Quando Deus começou a me falar que era para mim contar o processo, isso foi muito difícil, e ainda está sendo muito difícil, né? Porque eu pensava, Deus, as pessoas querem uma história com um final feliz, as pessoas querem ouvir o milagre, as pessoas não querem ouvir eu ainda sofro, eu ainda às vezes passo por dificuldades, muitos dias são muito bons, outros dias não são tão, e a gente tem que saber lidar com essas coisas, né? E Deus começou a insistir, conta o processo, porque cada coisa que eu tenho aprendido nesse processo, talvez eu nunca aprenderia se tudo estivesse bem, se Deus já tivesse me curado. Tantas coisas que eu já passei, tantas coisas que Deus já me permitiu. Hoje eu consigo ser muito mais grata por cada coisa, por cada detalhe da minha vida. Coisas que pra mim antes eram tão importantes, que eram coisas que pareciam tão grandes, problemas tão, oh meu Deus, que problema, a casa tá suja, tem louça na pia, coisas que eu não me permitia. Quando tu recebe um diagnóstico desses, essas coisas, elas não importam nada. Quando tu recebe um diagnóstico de morte, sabe, de invalidez, de expectativa de vida menor, tu vê que tudo aquilo que tu se importava não vale nada. No fim, o que tu quer é ficar com Deus e com a tua família. E esse processo para nós a gente aprendeu com muito choro, com muitas lágrimas. E eu quero trazer essa palavra para você, uma palavra de esperança, dizer que talvez se você está passando por isso, talvez se o seu processo está difícil, seja familiar, seja conjugal, seja com seu filho, seja com uma enfermidade, é nesses momentos que Deus ele molda o nosso caráter. Às vezes é melhor a gente se render àquilo que Deus quer fazer e dizer, Deus, faz logo o que tu quer fazer, aceitar o propósito, aceitar que tu tá passando por aquilo e que Ele sabe o que é melhor para ti. Sabe, a argila ela trabalha muito melhor quando ela é moldável. Se a argila tá dura, muito mais golpeada ela tem que ser. E às vezes a gente obstina o nosso coração, às vezes a gente endurece o nosso coração e Deus tem que golpear muito essa argila. E no começo foi muito assim comigo, porque eu não aceitava a doença, eu não queria que ninguém soubesse, eu queria que Deus me curasse e eu queria sair dali contando que eu estou curada. Era isso que eu sonhei. E não foi assim. Hoje eu sei que todos os dias é um milagre, eu dependo de Deus para tudo, para caminhar, para falar, para comer, para estar aqui. Deus me deixou um tempo dependendo de pessoas para aprender a valorizar coisas que eu não valorizava, porque eu queria fazer tudo sozinha, porque eu pensava que eu sabia tudo, porque eu não tinha tempo para ensinar, porque muito mais fácil é tu fazer alguma coisa do que tu parar para ensinar. Então eu posso dizer para você que Deus me parou. E talvez tu vai me perguntar assim, Fernanda, mas Deus coloca uma doença para parar alguém? Eu não sei. Eu só sei que Deus tem seus meios. Eu não posso dizer que Deus faz, que é Deus quem dá a vida, é Deus que tira. A palavra diz que o Senhor dá e o Senhor toma. Deus dá saúde, Deus toma saúde. Deus dá vida, Deus tira a vida. É quando Ele quer, como Ele quer e do jeito que Ele quer. E talvez se você está passando por um processo difícil na sua vida, por experiência própria, eu lhe digo, se renda logo àquilo que Deus quer fazer. Deixa Ele moldar esse vaso e passe por essa prova. Não seja reprovado para ter que passar várias vezes de novo pela mesma prova. Se Deus te pediu para parar,
para agora, não espera Ele te parar. Se Deus está te pedindo algo, dê. Ele sabe o que é melhor para nós, Ele vê lá na frente. E isso Deus tem me ensinado todos os dias. Espere em mim, eu vou fazer. Eu recebi já muitas palavras que Deus vai fazer, mas que não seria agora. E eu resolvi falar nesse processo, resolvi falar porque eu sei que tem pessoas que estão passando por um processo achando que Deus não vai fazer mais, ou entraram nesse processo agora e estão esperando um grande milagre para tomar uma posição diante de Deus. E às vezes Deus quer que nós tomemos uma posição, né? Na verdade, a gente fala que a gente vai fazer para Deus, a gente vai estar com Deus, a gente vai ouvir Deus se isso ou aquilo acontecer. Na verdade, a gente sabe que não é o céu que desce para nos servir. É nós que servimos para que o céu possa se abrir. E é isso que eu estou fazendo aqui hoje, compartilhando com vocês um pouco da minha história. Esse processo me permitiu viver coisas com Deus que eu nunca tinha prestado atenção, como a importância de poder caminhar com as tuas próprias pernas todos os dias, poder dizer eu vou fazer uma coisa e ir lá e fazer, poder falar. E eu sou grata a Deus todos os dias, às vezes quando eu pego meu carro e eu saio dirigindo, quando eu posso ir no mercado e eu decido, eu vou no mercado agora e eu posso ir. Isso é um privilégio que Deus me dá. E todos os dias Deus nos dá esse privilégio, só que nós não reconhecemos. Porque a gente está acostumado e porque a gente acha que a gente tem o direito de andar, a gente tem o direito de falar, mas nós não temos. Porque quando eu tenho uma coisa que outros não têm, é um privilégio e não um direito. E tem pessoas que não fazem isso. E eu poderia ser uma dessas pessoas. Então eu sei hoje valorizar cada momento que eu posso às vezes ir na praia, que eu posso estar com a minha família. Consigo, quando eu passo na frente de um hospital, agradecer a Deus e dizer, Deus, obrigada, porque eu não estou nesse hospital. Porque eu já tive muito tempo. Então são nessas pequenas coisas que a gente vive todos os dias que a gente não consegue visualizar o presente que Deus nos dá. O milagre da vida, o milagre de estar funcionando, porque se Deus olhar para baixo, olhar para mim, olhar para o outro e dizer e baixar o disjuntor, acabou. Acabou. Todos nós estamos aqui, bons ou maus, tentando fazer as coisas certas ou não, porque Deus permitiu, porque Deus quer. E eu tomei essa decisão na minha vida e eu quero que você tome essa decisão. De servir a Deus independente do que está acontecendo. De acreditar que Ele vai fazer, de falar para o outro que Ele vai fazer enquanto Ele ainda não fez em você. É tu falar coisas que tu ainda não está vivendo. Porque tu é um hipócrita, porque tu é um mentiroso. Não. É porque tu crê que não é sobre ti, é sobre Ele. É sobre o que Ele fala. É sobre o que Ele quer fazer, é sobre como Ele quer fazer. E não é como a gente planejou que Ele vai fazer. E eu quero trazer esse vídeo como uma forma de esperança para você. Que Deus te abençoe.